Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos na sexta-feira da 20ª semana do tempo comum. Nossa caminhada vai progressivamente acontecendo para que nós cheguemos ao encontro do Senhor. A nossa vida é, de fato, uma longa caminhada que fazemos para nos encontrar com o Senhor, não somente no nosso fim último, mas no caminho. É a caminhada que nos faz viver essa experiência de comunhão com Deus. Porque Jesus é o caminho, é aquele que nos leva para a comunhão com o nosso Pai. A liturgia de hoje nos propõe uma reflexão importante. A coerência com a nossa vida. Sermos coerentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, como cristãos. Sermos verdadeiros. Trazer dentro do nosso coração a certeza de que fomos chamados por Deus a um testemunho profundo e verdadeiro da sua palavra. Nós não estamos lidando com qualquer coisa. Estamos lidando com o grande tesouro, o grande presente que Deus colocou em vasos de barro. A nossa vida, apesar da nossa fragilidade, sustenta o grande dom de Deus, a vida de Deus presente em cada um de nós, e nós precisamos testemunhá-la. Jesus teve alguns embates com os saduceus, nas questões que se referiam às coisas da espiritualidade, da fé na ressurreição dos mortos, na existência dos anjos e até mesmo na existência dos demônios, das realidades espirituais. E Jesus combateu o mau entendimento que eles tinham acerca dessas realidades, porque eram materialistas, acreditavam apenas nessa realidade do século, e isso se parece muito com o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Quantas pessoas estão ligadas ao material e não conseguem se desvincular dessa realidade que muitas vezes nos puxa para baixo e não nos deixa alçar um voo em direção a Deus. Não é que nós queremos buscar uma vida destacada da nossa condição humana. Pelo contrário, nosso caminho nós fazemos pisando no chão. Mas o nosso coração deve sempre estar ligado a Deus. Nós precisamos, na verdade, nos apoiar e nos apegar apenas no Senhor, que é o Senhor da nossa vida e que tem o poder sobre ela. Todas as outras coisas, se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são dadas em acréscimo. Depois desse embate que Jesus teve com os saduceus, agora é a hora dos fariseus. Se, por um lado, os saduceus não acreditavam nas realidades espirituais e esvaziavam essas realidades verdadeiras, né, da espiritualidade, da comunhão com Deus, os fariseus, pelo contrário, tinham uma piedade muito genuína, mas se apoiava também na lei. Eles acreditavam na ressurreição, acreditavam também nas realidades espirituais, acreditavam na existência dos anjos e também tinham a certeza que no fim de tudo teriam a ressurreição. Mas estavam apegados à formalidade da lei. Todo bom fariseu, com certeza, conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei. E um deles, ao se aproximar de Jesus, fez uma pergunta básica. É uma pergunta fundamental que todo bom fariseu saberia responder, mas quis fazê-la para Jesus, para armar a ele um laço. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Se um mestre da lei, alguém que conhece profundamente a palavra de Deus, não souber as realidades básicas da fé, então como é que ele se coloca como mestre do povo, como alguém que ensina? Se não sabe qual é o maior mandamento de todos, então, na verdade, o que ele está ensinando? Mas para pegar Jesus em alguma palavra que talvez não fosse muito bem pronunciada, ou que porventura
causasse uma dúbia interpretação, eles poderiam então ter algo concreto para prender Jesus, para poder matá-lo, para poder realizar, na verdade, tudo o que fizeram, mesmo com os falsos testemunhos contra Jesus. E Jesus, diferentemente de de muitas outras respostas, Jesus muitas vezes dava a palavra para eles, para que eles pudessem responder a própria pergunta que faziam, mas dessa vez não. Jesus responde com clareza e objetivamente: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e principal de todos os mandamentos. Não existe mandamento que supera esse. Mas ao mesmo tempo existe um outro que está ligado a esse, que é tão fundamental como a nossa relação para com Deus. É a nossa relação para com o outro. Não é verdade aquele que diz que ama a Deus, assim diz São João em uma de suas cartas, que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Diz que ama a Deus a quem nós não podemos ver, porque Deus é espírito e nós não podemos ter uma visão com os nossos olhos de Deus. Mas não ama o irmão, que é reflexo de Deus, que é sinal de Deus no mundo, que é sinal de Deus para mim e que está do meu lado. Eu posso tocá-lo, eu posso amá-lo. A coerência entre uma verdade, que é a nossa comunhão para com Deus, e a outra verdade, que é a nossa comunhão com a igreja, com o nosso próximo, porque é reflexo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.